aqui para dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Eu sempre falo que esse trabalho é muito importante. É onde nós vamos aprender aqui a cada dia algumas partículas da palavra de Deus, ok? Hoje é segunda-feira, 18 de agosto. Estou antecedendo. É 18 de agosto, segunda-feira abençoada. Está começando tecnicamente a semana para muitas pessoas. Eu falei, para mim não tem muita diferença não. Então, mas que Deus abençoe a sua vida, que tenha uma semana abençoada por Deus, uma semana, né, que seja bênção para a sua vida, que Deus lhe dirija, que Deus lhe dê graça no seu trabalho, na sua casa, no seu cotidiano, né, no dia a dia. Vamos lá, o texto de hoje, o tema de hoje, né, é trabalho duro, né, trabalho duro. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre isso, tem uma lição muito importante. Espero que eu não me exceda, né, porque quando nós falamos sobre determinado assunto como esse, eu acabo me excedendo. Mas a gente vai vigiar aqui. Trabalho duro, o tema. O texto, abra aí. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13 a 16. É para ler, tá bom, querido? Vamos lá para a nossa história? Oi, pai. Aqui é o Miqueias. Valeu o esforço. Consegui entrar para o time principal. Estou tão feliz. Esse é o começo da minha carreira como jogador profissional. Meu filho de 12 anos, me enviou esta mensagem depois do seu último treino. Ele era novo na equipe e tinha conseguido uma vaga do time principal antes mesmo do início da nova temporada. Os técnicos viram o seu esforço e permitiram que ele jogasse a partida final. A atitude do meu filho é um exemplo do que a Bíblia chama de diligência. Isto é, uma combinação de trabalho duro e perseverança. A diligência é uma qualidade elogiada nas Escrituras, no ministério e na vida pessoal. Paulo encorajou Timóteo a exercer o seu ministério diligentemente. Ele queria que seu aprendiz se empenhasse na leitura pública das Escrituras. O povo de Deus já tinha essa prática bem antes do tempo de Paulo. Aí você pode ver em 2 Reis, capítulo 23, verso 2. O apóstolo pediu ao discípulo que se esforçasse na pregação e no ensino, usando os seus dons espirituais, na exposição e na aplicação dos textos. Paulo também aconselhou Timóteo a cuidar diligentemente da sua vida particular. Ele desafiou aquele jovem a vigiar o seu comportamento e sua teologia. Ele queria que Timóteo compreendesse que suas ações revelam o que ele cria e a sua fé era confirmada pela forma como vivia. Como recompensa da diligência nessas áreas, Timóteo não só continuaria a viver sua vida de salvação, mas incentivaria aos outros a fazerem o mesmo. Seu Pai Celestial deseja que você, pelo poder do Espírito Santo, se empenhe e tenha um ministério consistente e poderoso tanto na vida pública como na particular. Deus pode, então, usá-lo para influenciar os cristãos e a exercerem sua salvação com temor e tremor. Deus, ele tem prazer. Todo pastor, como Paulo, ele estava ali, ele quer que aqueles que são seus discípulos, que são as pessoas que estão congregando na igreja, eles cheguem ao conhecimento que você tem, cheguem a ter a mesma intimidade de Deus que você tem. E Timóteo estava começando o seu ministério. E Paulo agora estava reforçando isso, ou dando ensinamento para ele, aqui nesse capítulo 4, versículo 13 e 16, justamente sobre isso. Primeiramente, Paulo, ele fala assim, olha, vocês têm que ler mais a Escritura. E uma coisa que eu aprendi aqui, que nós somos, né, as nossas ações revelam o que nós cremos. Então essa é a nossa preocupação. Eu como pastor, e Paulo também como pastor, ele tinha essa noção
com quem ele pudesse contar. E Timóteo era jovem ainda, mas o bom do Timóteo é que Timóteo ele aceitou a proposta de Paulo. Como é bom você quando vê as pessoas aceitando a sua proposta, pessoas aprendendo com seu líder, né, aquilo que vai fazê-lo a desenvolver. Eu tenho exemplos disso, algumas pessoas, né, que cresceram porque atenderam no que nós ensinamos. Eu sempre falo assim, se você quiser, eu falo até para você da minha igreja, e até mesmo que não pertence à minha igreja, e talvez esteja sem igreja nenhuma também, quiser conversar, a gente vai conversar, eu falo assim, olha, se você quiser, se você me permitir, vou fazer de você um dos maiores pregadores de Itaguaí e do Brasil todo, até do mundo. Você vai pregar melhor do que eu. Vai ter mais experiência do que eu no mundo da pregação. É só você aceitar os meus ensinamentos. Eu ensino, tem pessoas que eu ensino, eu incentivo, mas elas não querem continuar, então fica de bom. Mas Timóteo, ele tinha essa mentalidade, né? Porque podemos ver aqui que para eu fazer uma boa pregação, para poder ensinar, eu tenho que usar os dons espirituais e saber e usar eles para fazer a exposição bíblica na pregação, para poder eu saber como vou expor isso, porque o Espírito Santo, amados, ele não vai, né, revelar a você a palavra de Deus, não. Ele vai te levar, te ajudar a pregar aquilo que você está estudando, aquilo que você leu, né? E sempre falo que não é somente ler a Escritura, é saber, é ter propósito quando você for pregar, mas o propósito vir de Deus, vir do Espírito Santo. Eu quero ensinar isso para vocês, né? Porque a pregação é isso, a pregação é você ter propósito. E eu já gosto muito de falar sobre isso, porque é uma coisa que eu amo ensinar, é como você expor a palavra de Deus. Outra coisa que Paulo também aconselhou, para que, além disso tudo, ele pudesse cuidar da sua vida particular. Às vezes, pessoas que vivem só em função dos outros, ou quer pregar em função dos outros, e esquece de si mesmo. Paulo disse, não, Timóteo, antes de tudo, antes de você venha pregar para alguém, cuide para que aquela mensagem, aquele ensinamento também, ele fez efeito na sua vida, Timóteo. Não adianta você querer cuidar, querer falar para os outros se você mesmo está longe do que você está falando. Então é assim, ele falou, tem outra coisa que ele desafia o jovem aqui, até mesmo na pé do comportamento dele também, com a teologia que ele estava ensinando. Ele toma cuidado quando você vai estudar a palavra, né? Se você quiser, estou aqui pronto para te ajudar, mas você não estude a Bíblia de uma forma aleatória, displicente, desconcertante, né? Tenha sempre um propósito quando você for estudar a palavra de Deus. Tenha cuidado, né? Você procure a sua liderança, procure o seu pastor, procure aquele que tem consciência do que como é que faz isso, para ensinar a estudar a Escritura, né? Eu sempre falo isso. Nós temos que aprender a estudar a Bíblia. Quando nós lemos ela de uma forma como eu acho que tem que ser lido, e às vezes a gente atropela passagens, porque a Bíblia, na verdade, eu sempre falo que ela é um livro, ela é contextual. Ela tem que ser, quando você prega aqui, você falando em Timóteo, você está dizendo também lá em Gênesis, em outros livros, que a qual estão distante dele. É contextual. Você tem que entender isso, né? E por isso que é importante que você saiba como estudar. E Paulo está preocupado com Timóteo com isso. Cuidado com a sua teologia. Não vai falar bobagem, não. Estude direitinho. Tenha certeza teologicamente do que você está falando. Tenha certeza que é isso mesmo que Deus está falando. Não vamos falar aquilo que Deus nunca falou. É o que acontece muitas vezes aí, né? Então, gente, é hora de a gente poder acordar sobre isso, né? Trabalho duro, mas para isso tem que estudar, né? Tem que estar aqui, na mesa, estudando, lendo, fazendo pesquisa em outros livros, pesquisa aqui, pesquisa ali, conciliando as pesquisas, às vezes que elas vão encaixar dentro daquilo que você achou que é aquilo, e você vai ter certeza que não vai chegar na frente e falar um caminhão de bobagem, a qual não vai edificar ninguém.
nunca pregue assim. Pregue com responsabilidade, porque Deus vai cobrar isso da gente. Deus vai cobrar isso da gente. Eu queria terminar citando justamente uma passagem sobre isso. É Tiago capítulo 3. Quando você falou isso, eu gosto muito de citar essa passagem de Tiago 3, para que você tenha responsabilidade. Olha só. Irmãos, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestre, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Tiago 3:1. Cuidado, aquilo que você acha que você sabe, né? Deus vai julgar você pelas suas palavras, pelos ensinamentos. Bom, queridos, aqui eu queria falar mais sobre isso, mas o tempo não me permite aqui, somos apenas um devocional, né? Claro que a gente vai continuar falando isso em outras oportunidades dentro do próprio devocional nosso aqui, tá bom? Mas estou aqui falando pro teu bem, eu quero crescimento, né? E tenho certeza que demos uma aula ontem sobre o livro Salvo, Seguro e Transformado, e falamos muito sobre isso, né? Você ainda não assistiu a aula ainda? Vai lá nesse meu canal aqui mesmo, daqui, nosso Escola Bíblica, né? Que é muito importante aqui, ó. Se vocês quiserem adquirir o livro, é só falar comigo, estamos aqui à sua disposição, né? Entra na Escola Bíblica, aprenda lá também sobre como ser salvo, como ser seguro e transformado. Vamos lá para o nosso examine? Leia o Evangelho de Mateus, leia, hein? Mateus capítulo 15, verso 1 a 9, e veja como um grupo de pessoas que não era diligente e nem no ministério e nem na sua vida particular. Está aqui o oposto, o contrário do que Paulo quis que Timóteo aprendesse. Vamos lá, considere. Em sua vida, o ministério, na sua vida e ministério, você precisa pedir o Espírito Santo por mais diligência. Trabalhar muito ajudará a glorificar o nome, a glorificar a Deus e influenciar os outros. Então vamos pedir ao Senhor. E lembre de uma coisa: nada de graça, tem que se trabalhar. Hoje tudo que eu aprendi foi esforço de muito tempo em leitura, como eu ainda leio ainda, né? Estou lendo um livro muito importante e mais tarde a gente comenta sobre ele. Então é muito importante isso, ler, né? Nós estamos distantes aqui. Um dia alguém pergunta para mim: pastor, você já leu todos esses livros? Bom, tirando os livros de pesquisa, que são dicionário, enciclopédia, né? E livros de comentários bíblicos, tirando esses livros, e esse não é para ler, é para pesquisar, 85% deles já li. Acho que um pouquinho mais ainda. Já li. Mas leitura é fundamental. Ela não somente te ajuda na sua a forma de entender as coisas, abre o seu entendimento para entender as coisas, como também vai te ensinar muita coisa também. Tá bom? Por isso que eu insisto que nós viemos ter. Não é fácil leitura. Tem para quem nunca leu, como você está dizendo, eu nunca li, eu não sou de leitura. É importante que você faça isso para o teu próprio bem, né? Eu, pastor, eu sou avô, né? Eu merço as pessoas justamente por aquilo que elas demonstram ser. Como Timóteo aqui falou aqui, como Paulo falou para Timóteo, que as ações revelam em que ele crê, e a fé, ela confirma a sua forma como vivia. Então, é o que eu vou fazer aqui. As ações e a fé, elas vão me dizer quem é você. Então, é assim que nós medimos. Nós, como pastores, eu acredito que tem pastores me vendo aqui agora, nós medimos assim. Medimos pelas ações e medimos pela forma de fé. E ensinamos as pessoas justamente para que elas tenham as ações bíblicas e a fé bíblica. Mas para isso acontecer, tem que estudar. Não é fácil. Digo para você que não é fácil, né? Mas é o esforço duro, é a diligência. Quer ser um obreiro diligente, tem que estudar. E muito ainda por cima. Deus abençoe. Tenha uma boa segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém.